Presente áudio que foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais. Qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe. De São Tomás de Aquino. Comentário à Metafísica de Aristóteles. 13ª parte. De Ente Essentia. 1. Introdução. Chama-se de Ente Essentia um pequeno mas importante tratado de metafísica em 7 capítulos escrito por São Tomás de Aquino. Este tratado é baseado na metafísica de Aristóteles e a complementa, mas não é um comentário a algum texto de Aristóteles, e sim um texto redigido de modo independente por São Tomás de Aquino. Como o de Ente Essentia é, de uma certa maneira, uma continuação do Tratado de Metafísica de Aristóteles, está aqui colocado como se fosse um 13 graus livro adicional àquele tratado. 2. Sobre o ente. Porque, segundo as palavras de Aristóteles, um pequeno erro no princípio se torna grande no fim, e o ente e a essência são as coisas que por primeiro são concebidas no intelecto. Para que pela sua ignorância não caiamos em erro, vamos em seguida tratar do ente e da essência. No 5º livro da Metafísica, Aristóteles afirma que o ente pode ser dito de duas maneiras. De uma primeira maneira, segundo que possa ser dividido pelos 10 predicamentos. De uma segunda maneira, segundo que signifique a verdade das proposições. A diferença entre estes dois modos está em que, pelo segundo modo pode ser dito ente tudo aquilo que pode fazer parte de uma proposição afirmativa, ainda que não possa de nenhuma maneira ser colocado nas coisas. Por este segundo modo as privações e as negações podem ser ditos entes. Assim, pelo fato de que podemos dizer que a afirmação é oposta à negação, a negação é um ente. Pelo fato de que podemos dizer que a cegueira está no olho, a cegueira é um ente. Mas, segundo o primeiro modo, nada pode ser dito ente a não ser que possa ser colocado nas coisas. De onde se segue que a cegueira e a negação e outras tais não podem ser ditos entes segundo este primeiro modo. 3. Sobre a essência. O nome de essência não é tomado do ente dito do segundo modo. As coisas que são entes apenas pelo segundo modo não têm essência, como é patente nas privações. A essência é tomada do ente dito do primeiro modo. Ora, porque a essência é tomada do ente dito do primeiro modo, e o ente dito do primeiro modo é o ente que se divide pelo 10 predicamentos, importa que a essência signifique algo pelo qual os diversos entes se coloquem nos diversos gêneros e nas diversas espécies. E porque aquilo, pelo qual cada coisa é colocada no seu próprio gênero e espécie é aquilo que é significado pela definição que indica o que é a coisa, por isso é que o nome de essência é trocado por Aristóteles pelo termo quididadikiditatis. E é também por isso que no 7º livro da Metafísica a essência é frequentemente chamada de aquilo que é o ser, ou código id erat esse. Porém devemos deixar claro que o nome quididade é tomado a partir daquilo que é significado pela definição. A essência, porém, é dita que segundo que por ela e nela a coisa tem o seu ser. A essência também pode ser dita forma, na medida em que pela forma a perfeição de cada coisa é significada. A essência também pode ser dita natureza, entendendo-se por natureza aquilo que de algum modo pode ser captado pelo intelecto, no dizer de Boécio. De fato, nenhuma coisa é inteligível a não ser pela sua definição e essência, e é assim que Aristóteles diz, no 5º livro da Metafísica, que toda substância é natureza. A natureza, quando tomada deste modo, não significa a essência da coisa na medida em que ela apresenta uma ordem ou ordenação à operação própria da coisa. 4. A essência nos diversos entes. Nas substâncias a essência existe de modo absoluto, nos acidentes segundo algo. O ente é dito de modo anterior e absoluto das substâncias, e, posteriormente e segundo algo dos acidentes.
Daqui se segue que a essência existe de modo próprio e verdadeiro nas substâncias, enquanto que nos acidentes existe apenas de uma certa maneira e segundo algo. Nas substâncias simples a essência é mais nobre e verdadeira do que nos compostos. Dentre as substâncias, algumas são simples e outras são compostas, e em ambas existe essência. Porém, a essência das substâncias simples existe de um modo mais verdadeiro e nobre, na medida em que apresentam um ser mais nobre. Já que a essência das substâncias simples são para nós mais ocultas, devemos começar por examinar a essência das substâncias compostas antes da das simples. Nas substâncias compostas nem a forma, nem a matéria podem ser ditas essência. É sabido existirem nas substâncias compostas matéria e forma. Todavia, nenhuma delas isoladamente pode ser dita essência. A matéria não é a essência das substâncias compostas. É evidente que somente a matéria não pode ser a essência das substâncias compostas. As coisas são cognoscíveis por sua essência, e pela sua essência se ordenam na espécie e no gênero. A matéria, porém, não é princípio da cognição, e nem segundo ela algo se determina à espécie ou ao gênero. A forma também não é essência das substâncias compostas. Nem tampouco a forma pode ser dita essência das substâncias compostas, embora tenha havido alguns que tentaram sustentar essa posição. Das coisas que foram ditas fica claro que a essência é aquilo que é significado pela definição da coisa. Ora, a definição das substâncias naturais não contém apenas a forma, mas também a matéria, porque de outro modo as definições naturais e matemáticas não difeririam. A essência das substâncias compostas compreende a matéria e a forma. Resta, portanto, que nas substâncias compostas a essência signifique aquilo que é composto de matéria e forma, porque o ser das substâncias compostas não é somente da forma, e nem somente da matéria, mas do próprio composto. Ora, se a essência é aquilo pelo qual a coisa é denominada ente, ela não poderá ser somente a forma ou a matéria, mas ambas. 5. Responde-se a uma dificuldade. A matéria é princípio de individuação. Daqui pareceria seguir-se que a essência, a qual em si abraça simultaneamente a matéria e a forma, o seria apenas do particular e não do universal. De onde se seguiria que os universais não teriam definição, se a essência é aquilo que é significado pela definição? A esta objeção pode-se responder dizendo que a matéria que é princípio de individuação não é a matéria que é tomada de qualquer modo. A matéria princípio de individuação é somente a matéria assinalada signata. Matéria assinalada signata é aquela considerada debaixo de certas dimensões. Esta matéria assinalada não é colocada na definição de homem enquanto homem, mas o seria colocada na definição de Sócrates, se Sócrates tivesse definição. Na definição de homem colocasse apenas a matéria não assinalada. Assim é que na definição de homem não se coloca este osso e esta carne, mas os ossos e a carne de modo absoluto, que são matéria não assinalada do homem. 6. Como diferem entre si a essência do indivíduo, da espécie e do gênero. Do que ficou dito torna-se manifesto que a essência do homem e de Sócrates não diferem a não ser segundo o assinalado e o não assinalado. De onde que se pode dizer que Sócrates não é outra coisa além de sua animalidade e racionalidade, que são a sua essência. Assim também a essência do gênero e da espécie diferem segundo o assinalado e o não assinalado, embora o modo de assinalação que vai do gênero para a espécie seja diferente do modo de assinalação que vai da espécie para o indivíduo. A assinalação do indivíduo em relação à espécie se dá pela matéria de determinadas dimensões. A assinalação da espécie em relação ao gênero se dá pela diferença constitutiva, que provém da forma da coisa. 7. Como se dá a determinação da espécie em relação ao gênero? O gênero não é parte integrante da espécie, mas toda a essência da espécie está contida implicitamente na essência do gênero. A determinação, designação ou assinalação que se encontra na espécie em relação ao gênero, não se dá através de algo existente na essência da espécie e que inexiste de todo na essência do gênero. Muito pelo contrário, tudo o que está na espécie está também no gênero de modo não determinado, porque se assim não o fosse, o gênero seria parte integrante da espécie.
Isto pode ser melhor entendido examinando dois sentidos da palavra corpo. Corpo, na medida em que está incluído no predicamento da substância, é dito de tudo aquilo que apresenta uma tal natureza que nele possam ser designados três dimensões. Ora, acontece que coisas que possuem uma perfeição possam alcançar uma perfeição ulterior, como por exemplo, sobre esta perfeição, que é ter uma tal forma de modo que na coisa possam ser designadas três dimensões, possa acrescentar-se outra perfeição, como a vida ou alguma outra coisa. Daqui se segue que o nome corpo poderá ser tomado em dois sentidos. Pode designar uma certa coisa que tenha uma tal forma da qual se siga nela a designabilidade de três dimensões com exclusão de qualquer ulterior perfeição, de tal maneira que a partir daquela forma nenhuma perfeição ulterior se siga, e se isto acontecer, isto é, se alguma outra coisa se acrescenta, ou seja além da significação de corpo assim dita, neste primeiro sentido, o corpo será parte material e integrante do animal, e não o gênero do animal, porque neste primeiro sentido, a alma estará além daquilo que é significado pelo nome de corpo. Neste primeiro sentido, será correto dizer-se que o animal será constituído de alma e corpo assim como de partes. Num segundo sentido, o nome corpo será tomado de modo tal que signifique alguma coisa que tenha uma tal forma a partir da qual se possa designar nele três dimensões, qualquer que seja esta forma. Segundo este modo, o corpo será o gênero de animal, porque no animal nada poderá ser tomado que no corpo implicitamente não estivesse contido. Assim também é a relação do animal para com o homem. Se chamarmos animal somente aquela coisa, que tem alguma perfeição, tal que possa sentir e mover-se por um princípio nele existente, com exclusão de outras perfeições, então qualquer outra perfeição ulteriormente acrescentada se encontraria para com o animal como uma sua parte, e não como implicitamente contido na razão reiche ou de animal. Desta maneira, o nome animal não seria gênero. Mas o nome animal seria gênero na medida em que significasse uma certa coisa a partir de cuja forma pode provir o sentido e o movimento, qualquer que seja esta forma, ou somente uma alma sensível, ou uma alma simultaneamente sensível e racional. 8. Como se dá a determinação da espécie em relação ao gênero? Segunda. A espécie é determinada a partir do gênero pela diferença específica. O gênero e a diferença significam indeterminadamente tudo o que é encontrado na espécie. Conforme será visto mais abaixo, o gênero é tomado da matéria, e a diferença é tomada da forma. Todavia, o gênero significa indeterminadamente tudo aquilo que existe na espécie, e não somente a matéria. E a diferença significa indeterminadamente tudo aquilo que existe na espécie, e não somente a forma. O gênero é tomado da matéria. O gênero significa o todo da espécie como uma certa denominação determinante àquilo que é material na coisa sem determinação de sua própria forma. De onde se segue que o gênero é tomado da matéria, embora não seja a matéria. A diferença é tomada da forma. A diferença, porém, inversamente, é uma certa determinação determinada pela forma, tomada além daquilo que o intelecto tinha, anteriormente, determinado no gênero pela matéria. De onde que ao dizermos animado, que é a diferença de animal, definido como corpo animado, sendo corpo o gênero e animado a diferença, ao dizermos animado, não determinamos o que seja, se um corpo, ou qualquer outra coisa. De onde fica claro que o gênero não está na diferença como parte de sua essência, mas como ente além da essência. Mas quanto à definição ou espécie, esta abrange a ambos, tanto o gênero como a diferença, isto é, a determinada matéria que é designada pelo gênero, e determinada forma designada pela diferença. De onde fica claro que a razão por que o gênero, a diferença e a espécie se acham proporcionalmente à matéria, à forma e ao composto na natureza, embora não sejam idênticos a eles. Porque o gênero não é matéria, mas tomado a partir da matéria como significando o todo. A diferença não é a forma, mas é tomada a partir da forma como significando o todo. E por isso é que dizemos que o homem é animal racional, mas não que é feito de animal e de racional, assim como dizemos ser de corpo e alma.
O homem é dito ser de corpo e alma como uma terceira coisa constituída de duas, não sendo nenhuma das duas isoladamente. De fato, o homem nem é alma, e nem é corpo. Mas o mesmo não pode ser dito do gênero e da diferença, porque o homem é animal e é racional. 9. Nas substâncias inteligentes não existe composição de matéria e forma, mas de forma e ser. As formas não são inteligíveis em ato a não ser na medida em que são separadas da matéria e de suas condições. As formas também não se tornam inteligíveis em ato a não ser pela virtude da substância inteligente, na medida em que são nela recebidas. Destes dois fatos segue-se que em qualquer substância inteligente existe completa imunidade da matéria, de tal maneira que nem possuam matéria de sua parte, nem igualmente sejam como uma forma impressa na matéria, como ocorre nas formas materiais. Assim, nas almas intelectivas e nas inteligências separadas de nenhum modo pode existir composição de matéria e forma, existindo nelas somente composição de forma e ser, por forma aqui entendendo-se a quidade ou a essência da coisa simples. 10. Como a forma pode existir sem a matéria? Como seja possível que a forma possa existir sem a matéria é fácil de se ver. Quaisquer coisas que se encontrem uma para a outra de tal maneira que uma seja a causa do ser da outra, aquela dentre estas que apresentar razão de causa pode ter ser sem a outra, mas não inversamente. Ora, a relação da matéria para com a forma é tal que a forma dá o ser à matéria, e por isso é impossível existir alguma matéria sem forma. Todavia, pelo mesmo motivo, não é impossível existir alguma forma sem matéria. A forma não tem, pelo fato de ser forma, dependência à matéria. Mas, se encontram algumas formas que não podem existir a não ser na matéria, isto lhes acontece na medida em que se encontram distantes do primeiro princípio, que é ato primeiro e puro. De onde que aquelas formas que estão proximíssimas ao primeiro princípio, são formas per si sem matéria subsistente. 11. A essência das substâncias simples é somente a forma. A essência das substâncias compostas difere da essência das substâncias simples pelo fato que a essência das substâncias compostas não são somente forma e somente matéria, mas abrangem a forma e a matéria, enquanto que a essência das substâncias simples é somente forma. Uma das consequências deste fato é que, as substâncias compostas, pelo fato de que as suas essências são recebidas numa matéria assinalada, se multiplicam segundo a divisão da mesma, de onde que acontece que nas substâncias compostas podem existir coisas idênticas pela espécie e diferentes pelo número. Porém, como a essência das substâncias simples não é recebida na matéria, não pode existir ali uma tal multiplicação, e por isso nas substâncias simples não podem ser encontrados diversos indivíduos de uma só espécie, mas antes, quantos forem os indivíduos, tantas serão as espécies. 12. As substâncias simples, que são formas sem matéria, nem por isso são sem potência. Embora as substâncias simples sejam formas sem matéria, todavia não existe nelas inteira simplicidade, nem são atos puros. Ao contrário, apresentam composição com a potência. Tudo o que não pertence à intelecção da essência, lhe é proveniente do exterior, e fazendo composição com a essência. Ora, toda essência pode ser inteligida sem que algo seja inteligido do seu ser feito. Posso, de fato, inteligir o que é o homem ou uma ave mitológica, e todavia ignorar se estas coisas apresentam ser nas coisas da natureza. Daqui fica claro que o ser é diferente da essência, a não ser que talvez existisse alguma coisa cuja essência fosse o seu ser. Porém, se houvesse uma coisa cuja essência fosse o seu ser, esta coisa seria necessariamente una e primeira, o que pode ser assim entendido, é impossível fazer-se uma plurificação de algo a não ser por adição de alguma diferença, como quando multiplicamos a natureza do gênero nas espécies, ou pela recepção da forma em diversas matérias. Ora, se supomos existir algo que seja somente ser, de tal maneira que seja o próprio ser subsistente, este ser não poderá receber adição de diferença, porque então já não seria somente ser, mas seria ser e além disso, alguma forma. Muito menos poderia receber adição de matéria, porque então já não seria ser subsistente, mas material. De onde que se conclui que uma tal coisa que seja o seu ser, não pode ser senão única.
E daqui se segue também que em quaisquer outras coisas, que não esta que é o seu ser seja uma coisa, e a sua essência, que de idade, natureza ou forma seja outra. De onde se conclui que nas substâncias inteligentes o ser está além da forma e é por isso que se diz que as inteligências são forma e ser. 13 Existe necessariamente um ser cuja essência é o seu ser. Tudo o que convém a algo, ou lhe é causado pelos princípios de sua natureza, como o fato do homem ser sorridente, ou lhe advém de algum princípio extrínseco, assim como a luz no ar pela influência do sol. Ora, o ser próprio de cada coisa não pode ser causado pela própria forma ou quidade da coisa como de uma causa eficiente, porque assim as coisas seriam causas de si mesmas, e as próprias coisas produziriam o seu ser, o que é impossível. Portanto, é necessário que todas as coisas, cujo ser é diferente de sua natureza, tenha seu ser através de outro. E porque tudo o que é por causa de outro se reduz àquilo que é per si, como a causa primeira, por isso é necessário que exista alguma coisa, que seja a causa do ser de todas as coisas, pelo fato de que esta seja somente ser. De outra maneira, prosseguiríamos nas causas até o infinito. Portanto, fica claro que as inteligências são forma e ser e que tenham o ser por um primeiro ser que é somente ser. E este ser é a causa primeira, que é Deus. 14 Como se encontra a potência e o ato nas substâncias separadas. Tudo o que recebe algo de outro, está em potência em relação a este algo. E por isso, aquilo que é recebido nele é o seu ato. Daqui se segue que a forma ou a quidade das substâncias simples, estejam em potência em relação ao ser que de Deus recebem, e este ser é recebido pelo modo de ato. É assim que encontramos o ato e a potência nas inteligências, mas não a forma e a matéria, a não ser equivocamente. E também os termos padecer, receber, ser sujeito e outros tais que convêm às coisas por razão de matéria, convêm equivocamente às substâncias intelectuais e corporais. As substâncias simples se compõem de ser e essência. Conforme foi dito, nas inteligências a essência é a própria inteligência e esta essência é aquilo que elas são, e o seu ser recebido por Deus é aquilo pelo qual subsistem nas coisas da natureza. Por isso que tais substâncias são ditas compostas de ser e essência. Pelo fato de que nas inteligências existe potência e ato, não será difícil encontrar uma multidão de inteligências, o que seria impossível se nenhuma potência nelas houvesse. Se, por um lado, a multidão das inteligências se torna possível pela composição de potência e ato, a distinção das inteligências entre si se dá segundo os graus de potência e ato. As inteligências superiores, que mais próximas estão do primeiro ser, têm mais de ato e menos de potência, e assim inversamente com as inferiores, até chegarmos à alma humana, que apresenta o último grau nas substâncias intelectuais, sendo, assim, a mais baixa de todas. De onde que a potência intelectual da alma humana se acha para com as formas inteligíveis assim como a matéria primeira, que está no último grau dos seres sensíveis, está para as formas sensíveis. E pelo fato que entre todas as substâncias inteligíveis, é a alma humana a que mais tem de potência, por isso é que ela se situa mais próximo às coisas materiais, de tal maneira que até traz às coisas materiais a participação de seu ser, de modo que da alma e do corpo resulte um ser composto, embora aquele ser inteligível, na medida em que é da alma, não seja dependente do corpo. E é também por isso, que depois desta forma, que é a alma humana, se encontram outras formas que têm mais ainda de potência, e que são ainda mais próximas à matéria, a tal ponto que o seu ser não pode existir de nenhum modo sem a matéria. Nestas formas também encontramos ordens e graduações, até chegarmos às primeiras formas dos elementos, que são dentre todos os mais próximos à matéria. 15 Os três modos da essência existir nas substâncias. Existe algo, que é Deus, cuja essência é o seu próprio ser. Este ser que é Deus, é de tal condição que nenhuma adição lhe se possa fazer, de onde que pela sua própria pureza é ser distinto de todo ser, por causa do que se diz que a individuação da primeira causa se dá pela sua bondade bonitatem. A essência é encontrada de um segundo modo nas substâncias criadas intelectuais, nas quais o seu ser de diferente de sua essência, embora sua essência seja sem matéria.
Daqui se segue que o ser das substâncias separadas não é absoluto, mas recebido, e portanto, limitado e finito pela capacidade da natureza recipiente. Já, porém, a natureza, ou a quantidade delas é absoluta, e não recebida em nenhuma matéria. Por isso é que se diz que as inteligências são finitas superiormente e infinitas inferiormente, são, de fato, finitas, quanto ao seu ser recebido de um superior. Todavia, não são finitas inferiormente, porque as suas formas não são limitadas à capacidade de alguma matéria que as receba. A essência é encontrada de um terceiro modo nas substâncias compostas de matéria e forma, nas quais o ser é recebido e finito, pelo fato de terem o seu ser de outro, e nas quais também a sua natureza ou quantidade é recebida na matéria assinalada. Por isso as substâncias compostas são ditas finitas tanto superiormente como inferiormente. 16. A situação da alma humana como substância imaterial. Nas substâncias simples não é encontrada uma multidão de indivíduos em uma só espécie, conforme explicado, a não ser na alma humana, por causa do corpo a que se une, para os quais, mesmo que o corpo seja destruído, a individuação não perece. E a individuação das almas humanas não perece com a destruição do corpo, porque a individuação delas é adquirida ao se tornar em forma deste corpo, pelo qual o seu ser sempre permanecerá individuado. 17. Nas substâncias separadas podem ser encontrados o gênero, a espécie e a diferença. Pelo fato de nas substâncias separadas a quantidade não ser idêntica ao ser, se segue que elas são ordenáveis em predicamento. Por causa disso nelas são encontrados gênero, espécies e diferenças, embora suas diferenças próprias nos sejam ocultas. Não somente nas substâncias separadas, mas também nas coisas sensíveis as diferenças essenciais são por nós ignoradas. Nelas, as diferenças essenciais são significadas pelas diferenças acidentais que se originam das essenciais, assim como a causa pode ser significada pelo seu efeito. É assim que bípede é dito ser diferença de homem. Porém, nas substâncias imateriais, até os seus acidentes próprios nos são ocultos, de onde se segue que as suas diferenças nem por si nem pelas diferenças acidentais podem ser por nós significadas. Deve-se saber que o gênero e a diferença não são tomados do mesmo modo nas substâncias separadas e nas substâncias sensíveis. Nas substâncias sensíveis, o gênero é tomado daquilo que é material na coisa. A diferença é tomada daquilo que é formal na coisa. Não que a forma seja a diferença, mas sim que a forma é princípio da diferença. Por isso é que se diz que a diferença nas substâncias sensíveis é tomada daquilo que é parte da quantidade da coisa, isto é, da forma. Como as substâncias espirituais são simples quantidade, não é possível que nelas a diferença seja tomada daquilo que é parte da quantidade, mas deverá ser tomada de toda a quantidade. De modo semelhante também, nestas substâncias, o gênero é tomado de toda a essência, todavia de modo diferente de como foi tomada a diferença. As substâncias imateriais têm em comum a imaterialidade, diferindo, todavia pelo grau da perfeição, na medida em que se afastam da potencialidade e se aproximam do ato puro. Por isso o gênero é tomado nelas daquilo que lhes é consequente enquanto imateriais, como a intelectualidade ou alguma outra coisa tal. E a diferença lhes é tomada naquilo que nelas se segue ao seu grau de perfeição, todavia por nós desconhecido. 18. Como a essência é encontrada nos acidentes, na forma substancial e na matéria. A essência nos acidentes é encontrada de modo incompleto. Pelo fato de que a essência é significada pela definição, é necessário que os acidentes tenham sua essência pelo mesmo modo pelo qual tenham definição. Ora, os acidentes têm definição incompleta, porque não podem ser definidos a não ser que se coloque o sujeito em sua definição. Portanto, a essência nos acidentes não poderá ser encontrada a não ser de modo incompleto. Pelo mesmo motivo exposto ao explicarmos que o acidente apresenta a essência incompleta, nem a forma substancial, e nem a matéria apresentam uma essência completa. Isto porque na definição da forma substancial é necessário que se coloque aquilo de quem é forma, e assim a sua definição será por adição de algo que está fora de seu gênero. O mesmo pode ser dito da matéria. A forma substancial não tem ser absoluto per si, sem aquilo a quem advém.
Assim também aquilo a quem advém a forma substancial, isto é, a matéria, não tem ser absoluto per si. Porém, pela união de ambos resulta aquele ser no qual a coisa per si subsiste, e a partir deles se faz algo que é uno per si. Portanto, da união entre forma substancial e matéria resulta uma certa essência. De onde que, embora a forma, considerada em si, não apresente razão de essência completa, todavia é parte de essência completa. E o mesmo pode ser dito da matéria. Da união do acidente com o sujeito não resulta uma essência, de onde que o acidente não é parte de uma essência completa. Porém, aquilo ao qual o acidente advém é um ser em si completo, subsistente em seu ser este que precede naturalmente o acidente que lhe sobrevém. Por isso, advindo o acidente ao sujeito, da união do acidente com este sujeito, o acidente não causa o ser no qual o sujeito subsiste, pelo qual o sujeito é ente per si, causando-lhe apenas um certo ser segundo, sem o qual o sujeito subsistente pode ser inteligido. Daqui resulta que da união do acidente com o sujeito não se produz algo que seja uno per si, mas sim uno por acidente. Por isso, da união de ambos não resulta uma certa essência, assim como da união da forma com a matéria. De onde se segue que, à semelhança da forma substancial, o acidente não apresenta razão de essência completa, mas à diferença da forma substancial, o acidente não é parte de uma essência completa. Assim fica claro que o acidente nem apresenta razão de essência completa, nem é parte de essência completa. Porém, assim como o acidente é ente segundo algo, assim também terá essência segundo algo. 19. De que modo os acidentes se seguem à substância? Nas substâncias, os acidentes podem se seguir de modo principal à forma ou à matéria. As partes da substância são a matéria e a forma. Por isso, alguns acidentes seguem-se à forma de modo principal, e alguns se seguem à matéria. Dentre as formas, encontramos algumas cujo ser não depende da matéria, como a alma intelectual. Já a matéria não tem ser a não ser pela forma. De onde que nos acidentes que se seguem à forma há alguns que não apresentam comunicação com a matéria, como o inteligir, que não se dá através de órgão corporal, enquanto que há outros acidentes que se seguem à forma que apresentam comunicação com a matéria, como o sentir. Dentre os acidentes que se seguem à matéria, porém, não existe nenhum que não apresenta comunicação com a forma. Os acidentes que se seguem à matéria, são acidentes do indivíduo, os que se seguem à forma, são acidentes próprios do gênero ou da espécie. Como cada coisa é individuada pela matéria, e é colocada no gênero ou na espécie e pela sua forma, por isso os acidentes que se seguem à matéria são acidentes do indivíduo, segundo os quais indivíduos da mesma espécie diferem entre si. Já os acidentes que se seguem à forma são paixões próprias do gênero ou da espécie. Assim, são encontrados em todos os participantes da natureza do gênero ou da espécie, como por exemplo, o risível no homem se segue à forma, porque o riso lhe sucede por alguma apreensão da alma humana. 20. Como o gênero, a espécie e a diferença são tomados nos acidentes. Como os acidentes não se compõem de matéria e forma, não podemos neles tomar o gênero da matéria, nem a diferença da forma, como nas substâncias compostas. O gênero e a diferença neles são tomados de dois modos diversos, segundo são os acidentes tomados abstratamente, como a brancura, ou concretivamente, como o branco. Nos acidentes definidos abstratamente, o gênero é tomado do próprio modo de ser do acidente, segundo o mesmo modo pelo qual o próprio ente é dividido nos 10 predicamentos. A diferença é tomada da diversidade dos princípios causantes do acidente, isto é, dos princípios próprios do sujeito que causam o dito acidente. Por isso, o sujeito é colocado como diferença na definição do acidente, se ele for tomado abstratamente. Por exemplo, ao definirmos simidade como curvidade do nariz, a curvidade é o gênero, do nariz é a diferença. Nem sempre, porém, os princípios próprios dos acidentes nos são conhecidos, e por isso às vezes tomamos as diferenças dos acidentes dos seus efeitos, como fazemos ao tomarmos a diferença específica das cores da abundância ou escassez de luz que elas causam.
Se a definição dos acidentes é tomada segundo que eles sejam ditos concretivamente, ocorre o inverso, o sujeito sendo tomado como gênero, ocorrendo a definição à maneira das substâncias compostas, nas quais a razão do gênero é tomada da matéria. Assim é que ao definirmos não mais a simidade, mas o simo, dizemos que é o nariz curvo, onde nariz faz as vezes de gênero, e curvo de diferença. 21. Epílogo do Diente e Essentia. Desta maneira, esclarecemos como a essência está nas substâncias e nos acidentes, e como nas substâncias compostas e nas simples. Esclarecemos também como as intenções lógicas universais nelas podem ser encontradas, com a exceção do primeiro princípio, que é de infinita simplicidade, ao qual não convém a razão de gênero ou de espécie, e por consequência, nenhuma definição, por causa de sua simplicidade. E nisto está o fim e a consumação deste discurso. O presente audiobook foi produzido artificialmente por meio da conversão de texto em voz. O áudio poderá trazer distorções fônicas por se tratar de uma leitura mecânica. A obra Comentário à Metafísica de Aristóteles, de São Tomás de Aquino é livre de direitos autorais, qualquer possível infração de texto entre em contato prontamente. Participe do clube de leitura. Para mais informações acesse o site www.domleon.com.br. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe.